Olá, boa noite, tudo ótimo. Então, tá bom. E aí, vamos hoje falar um pouquinho sobre cura, né? É isso aí. Vamos lá. Então, vamos lá. Então vamos começar refletindo. Que tipo de cura as pessoas buscam? Que tipo de cura nós seres humanos estamos buscando? Será que temos consciência do que estamos buscando? Né? Porque como a gente já vem, né, esclarecendo há bastante tempo, chegamos a um ponto em que nós necessitamos compreender, entender como o universo funciona. Não dá mais para deixar para depois. Tem que ser já, tem que ser agora. E quando a gente fala, né, de universo, a gente fala de energia. Então, nós temos que ter consciência de que cura nós estamos buscando. Será que nós sabemos buscar a cura realmente? É a cura do corpo físico? É a cura da nossa mente? É a cura do nosso espírito? E como que tudo isso funciona? E como que tudo isso leva à cura? Né? Como que toda essa energia leva à cura? E será que a gente buscar essa cura, a gente precisa de alguma cura mesmo? Então são tantas perguntas que a resposta está onde? Dentro de nós mesmos. Nós buscamos o conhecimento e o universo nos dá, a gente busca o conhecimento e leva para dentro da gente. E ali tudo se revela. Mas a gente tem que ter uma coisa que sempre falamos aqui: coragem. Coragem para olhar, né? Coragem para ver o que nós trazemos no nosso caminhar, nessa nossa trajetória evolutiva. O que é que a gente tem? Por que existe, né, as doenças? Por que existe essas mazelas? E o que é essa cura que tanto as pessoas buscam, mas não sabem o que é, não sabem o que buscar? Então está na hora da gente esclarecer tudo isso, né? E uma forma da gente buscar o caminho correto dessa cura, entender como é que isso funciona, saber que nada está separado e, ao mesmo tempo, tem algumas separações para a gente entender. Né? O que é a matéria, o que é o nosso corpo físico, o que é o nosso espírito, como que isso funciona. A gente precisa saber disso, porque aí sim a cura ela acontece, mas é a cura do universo, não é nossa. Muitas vezes a gente quer a cura do corpo físico, mas, né, as mazelas do corpo físico é a cura do nosso espírito. Então, o nosso espírito que precisa de cura, não é o nosso corpo físico, mas o nosso corpo físico às vezes padece. Por quê? Porque o nosso espírito também padece. Mas nós precisamos entender tudo isso. Né? Da onde que surge essas doenças? Que tipo de energia, que tipo de vibração, né? Que frequência elas estão para a gente pegar essas doenças? E que vibração que a gente tem que ter para a cura acontecer? Então, muito dos vírus, muito das doenças, ela está onde? No que a gente chama de dimensão astral, porque é uma energia, né? É uma energia densa, é uma energia pesada que fica no ambiente propício a essa energia pesada, que é em outra dimensão, é além do ser humano, né? Está além do ser humano, só que ela pode se materializar aqui em formas de doenças, em forma desses vírus que a gente vê por aí. Se a gente entende isso, olha quanta coisa fica mais fácil da gente caminhar na nossa vida, para a gente evitar
sofrimento, evitar transtornos, né? Então, o que acontece? Né? Essas doenças, esses vírus em outra dimensão. Nós, seres humanos, né, transformamos a nossa energia, transformamos a energia do nosso ambiente propício para que vírus e doenças se manifestem na nossa vida física. É desse jeito que acontece. Nós proporcionamos, né, com as nossas energias, nós transformamos as nossas energias em energias densas, pesadas, baixando a nossa vibração. Ah, mas como que baixa a nossa vibração? Pensando e sentindo. E aí vai aquela historinha lá de trás que a gente está careca de falar. Né? Sente o quê? Sente raiva, energia pesada. Sente ódio, energia pesada. Sente ciúme, energia pesada. Baixa a tua frequência. Tá com medo? Baixa a frequência. Cria um ambiente psíquico para que energias deletérias do astral se materializem aqui. Está cheio de livros, cheio de conhecimento sobre isso. Mas a gente está tentando trazer um esclarecimento para as pessoas despertarem para isso e mudar logo. Dá tempo. E esse tempo que a gente fala, uma hora ou outra a gente vai mudar. A vida é eterna, a gente vai ter que mudar. Nós vamos ter que melhorar, nós vamos ter que evoluir. Todos nós. Todos nós. É querer buscar, né, Rafa? Porque muitas vezes é tido assim, porque não busca, né, esse conhecimento, não busca essas alternativas que todos têm. Porque hoje o que a gente vê, as pessoas querem respostas prontas. Não querem ter o trabalho de se olhar, se perceber dentro dessas situações e buscar o que realmente querem, o que realmente importa. É mais fácil você ouvir das pessoas qualquer coisa que convença e tá tudo certo. Então, assim, é importante a gente querer buscar resposta, né? É necessário para a gente mesmo buscar esse conhecimento, mergulhar nas coisas e encontrar as respostas que a gente precisa. E através disso, dessa busca, a gente mesmo tirar aquilo que se conecta com a gente, que a gente sente que é real para a gente, mas você está indo atrás daquilo que você precisa. E não porque eu falei ou o Rafa falou, mas porque eu me permiti, dentro daquilo que eu ouvi, encontrar respostas que eu preciso. Esclarecer a minha própria mente, esclarecer o meu próprio eu, trazer para mim, me questionar. E dentro desse questionamento, eu senti, dentro daquilo que Deus bota no meu coração, é real ou não é. Então, assim, o conhecimento é para isso. Não é para a gente ficar à mercê de ninguém. É para a gente buscar, é a gente intuir, é a gente sentir, é a gente pedir direcionamento, porque a gente tem respostas. Principalmente quando a gente está com o coração aberto, quando a gente está com a nossa alma leve, limpa para acessar essas coisas, a gente consegue acessar o melhor que Deus tem para a gente, dar o discernimento daquilo para a gente abrir a nossa consciência, para a gente se perceber dentro disso tudo. Então, assim, são situações e são práticas que a gente precisa ter coragem e querer fazer, né, Rafa? Buscar, ir de encontro com isso, com esses questionamentos, com essas respostas. E através disso que a gente vai se curando aos poucos. O autoconhecimento tem esse poder.
e junto com a espiritualidade também nos traz um crescimento, porque a gente cura muita coisa. A gente cura a nossa alma, a gente cura o nosso coração, a gente transcende muita coisa. Então, o autoconhecimento, a espiritualidade está aí para todos. É um conhecimento que aquilo bate sempre, a gente vai estar sempre batendo na mesma tecla. Conheça a ti mesmo, conheça a ti mesmo, porque através daí, esse é o ponto inicial para tudo, para a gente começar a ter o entendimento de outras coisas, de olhar para outras coisas através daquilo que a gente conhece de nós mesmos, que conhecemos de nós mesmos. E quando a gente começa a praticar isso, a gente começa a cura de dentro para fora, a gente começa a se curar. A gente cura o nosso corpo, a gente cura a nossa alma, a gente transcende muita coisa. A gente tem um entendimento do porquê das doenças. E como a gente pode fazer isso para que tudo melhore. Mas a gente precisa querer esse conhecimento, a gente precisa abraçar esse conhecimento, ter o entendimento e não ficar cego dentro daquilo que eu não quero ver. Porque a ignorância cega, gente. A ignorância nos traz preconceito, a ignorância nos faz olhar para o mundo de maneira que alguma coisa pertence para mim, outra não pertence, isso faz parte, isso não faz, eu posso isso, eu não posso aquilo. Através do autoconhecimento você aprende a ter discernimento do que é bom, o que faz parte, o que é para você entender, o que não é, o que traz clareza, o que não traz, e através disso a gente vai abrindo o nosso horizonte, abrindo a consciência e acessando, e dentro desse acesso que a gente tem, Deus também vai dando discernimento. Ele nos deixa livre para as escolhas, e dentro dessas escolhas a gente vai fazendo os discernimentos que a gente precisa. A gente vai nos conhecendo e a gente vai permitindo acessar o que é necessário. E tudo faz sentido no corpo, no físico, no mental, no espiritual. E aí a gente vai, que é aquilo que a gente fala, tudo está englobado. E a cura só vem a partir do momento que a gente se permite olhar para todos os flagelos, como diz o Rafa, nossos, não é dos outros, é os nossos. É a gente começar a se perceber dentro disso tudo e a gente vai vendo que a cura está muito mais próximo de nós do que a doença, quando a gente se permite se conhecer, quando a gente abre essa porta do conhecimento. A gente começa a se curar de dentro para fora. Então é importante a gente fazer esse processo, né, Rafa? Que muitos falam, muitos não, a gente mesmo fala, está cansado de falar. É um processo dolorido, é um processo difícil, mas é gratificante, porque é através desse processo que a gente vai tendo acesso aos nossos medicamentos, as respostas que a gente precisa para se medicar, para se libertar de tanta coisa. Porque muitas vezes a doença está muito mais na nossa alma, no nosso coração, do que no nosso corpo. E quando a gente consegue fazer essa cura de dentro para fora, ir curando a nossa alma, curando o nosso coração, o nosso corpo começa a refletir essa cura. Então,
tudo faz parte desse processo de autoconhecimento, de espiritualidade. E a gente começa a perceber muitas coisas dentro disso tudo. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais complexidade a gente ganha, né? E mais complexidade, mais expansão de consciência a gente consegue. Então, olha que coisa maravilhosa, né? E essa expansão de consciência faz com que a gente tenha conhecimento desse universo vasto, que é onde a gente vive espiritualmente, fisicamente, né? Então, quando a gente fala dessa questão de doença, cura, né? As pessoas agora já estão, as pessoas que eu digo, as cientistas, pesquisadores, já estão vendo com mais clareza essas questões, né? O nosso emocional influencia bastante no nosso corpo físico. Então, quando a gente tem alguma coisa no corpo físico, né? O nosso emocional anda junto, tá junto. Então não adianta a gente querer só buscar cura para o corpo físico. A gente tem que buscar cura para o nosso emocional também. Só que nós temos que ir além. Por quê? Porque nós somos espírito. Então, se o corpo físico padece, o nosso emocional deve estar desequilibrado e a nossa alma, o nosso espírito está como? Está desequilibrado também? Está com energia ruim também? Pois é. Uma coisa reflete a outra, porque andam junto, espiritual, a nossa mente, emocional, nosso corpo físico. Então não adianta eu querer só buscar a cura para o corpo físico, ou só a cura para o emocional. Eu tenho que buscar a cura para o meu espírito, para o meu emocional e para o corpo físico. A gente anda junto, e as energias, elas se transformam dessa maneira. A energia se transforma do meu espírito para o meu emocional, mental, para o meu corpo físico. Isso a gente chama de materialização. A gente materializa a nossa energia, né? E a gente manipula essa energia do jeito que a gente quiser, pensando e sentindo. A gente tem esse poder. Mas o que está faltando para as pessoas? Conhecimento, para que a gente aprenda a pensar melhor, para que a gente aprenda a equilibrar nossas emoções, para que a gente aprenda a equilibrar o nosso espírito, a elevar a nossa vibração. Como é que eleva a nossa vibração? Bons pensamentos, bons sentimentos. É o que a gente falou ali atrás. Tá com raiva? Baixou a vibração. Tá com ódio? Baixou a vibração. Tá magoado? Baixou a vibração. Quem que está baixando a vibração? O espírito, que reflete no nosso emocional, que reflete no nosso corpo físico. Aí como é que é a cura perante os olhos da espiritualidade? Tem que elevar a nossa vibração. Como é que eleva a nossa vibração? Amor, perdão, alegria, felicidade. Elevou a vibração. Então a gente sai de um padrão de vibração para outro. A gente transforma. Isso que a gente fala de transformar a energia. Aonde que acontece essa transformação? No nosso espírito, que reflete nas nossas emoções, na nossa mente, que reflete no corpo físico. E isso a gente chama de cura. Então a gente cura dessa maneira, se transformando. Por isso é importante se conhecer. Por isso é importante o autoconhecimento. Porque as curas acontecem de dentro para fora. Claro, nosso corpo físico padeceu, a gente vai procurar recurso. Vai procurar um médico, vai fazer exame, tudo aquilo. Sim, com certeza. Cuidou do corpo físico? Cuida do emocional também. Cuida do mental também. Cuidou desses também? Cuida do espírito também. Para que você entre em equilíbrio espiritual, mental, emocional e físico. Isso é a cura. E a cura que a gente busca é o universo que nos oferece. Porque se a gente não se transformar, provavelmente a cura não aconteça. Por
que não acontece? Pode ir no médico que for, pode tomar o remédio que for, vai ser ineficiente, porque precisa ajustar tudo. Nós precisamos ajustar tudo. É o físico, é o mental, emocional e o nosso espírito. Mas tem que ser o caminho correto. Vou falar assim, tem que ser o caminho correto. A transformação tem que acontecer, porque se não acontecer, não adianta falar que aconteceu. A energia transforma-se, tá? Quando você se transforma, a cura acontece automaticamente. Não precisa falar, não precisa pensar, não precisa gritar os quatro cantos. Ela acontece, porque a transformação aconteceu. Então é aquela história. Ah, eu te perdoo, eu te amo. Da boca para fora, não serve de nada. Tem que ter a energia transformada no coração. Esse coração a gente fala no espírito, né? Essa transformação tem que ser na nossa alma. Aí não precisa falar eu te amo, não precisa falar eu te perdoo. O perdão, o amor já acontece. Por isso que a gente fala muitas vezes do silêncio. O silêncio é isso, você não precisa falar nada. Você não... Porque a energia transforma, ela já fala por si só. As pessoas sentem. As pessoas sentem. Nós sentimos quando algo acontece. Ainda mais se a gente estiver desperto, ainda mais se a gente estiver atento a isso. Mas a gente só vai ficar atento a isso se nós tivermos esclarecimento, se a gente tiver conhecimento. E é isso que a gente está trazendo aqui. Conhecimento e esclarecimento. É um pouquinho, mas já faz grandes mudanças na nossa vida. Muitas transformações na nossa vida. Isso são transformações que precisam ser real, né, Rafa? Porque a gente vê muitas situações onde se fala, se faz, mas é tudo muito superficial. É a gente se perguntar o que eu quero levar para minha cama a hora que eu deitar minha cabeça no travesseiro. Eu saber que eu fiz essa busca. E que essa busca é real para mim. Às vezes, a gente passa por situações, né, bem assim, pesadas, né? Porque a gente olhar para dentro, a gente olhar para essas situações, né, Rafa? E se olhar como verdadeiramente tudo está acontecendo e o real da situação, é o quanto de verdade eu ponho nisso. E o quanto que eu vou à noite deitar na minha cama em paz, porque eu sei que aquilo ali eu fiz, eu fui, eu busquei, e eu fiz o processo, eu dei conta de entrar nesse processo de verdade. O quanto que eu quis essa cura, o quanto isso é real para mim. É na hora de dormir que a gente deita a cabecinha no travesseiro e você dorme em paz. Você descansa em paz, porque você sabe que você trilhou o caminho que você precisava para a sua própria cura, para o seu próprio entendimento de quem é você. E você busca os recursos de muitas formas. De como você vai acessar, de como você vai ter consciência disso, é de cada um. Mas é a gente ter aquela certeza, aquela tranquilidade, aquele descanso de falar, eu dei o melhor de mim para mim mesmo dentro desse processo. É sobre cura, é sobre se conhecer, é sobre se olhar com verdade dentro de tudo isso. E a gente consegue ver uma outra realidade, a gente consegue sentir uma outra realidade quando a gente se propõe. Quando a gente faz essa transformação de dentro para fora. A gente sente tudo mudar, tudo muda. E tudo é muito claro, tudo é muito real. É na nossa saúde, é no nosso mental. É em tudo. A gente começa a ver uma nova realidade. A gente acessa uma nova realidade.
E isso se estende às nossas curas, porque a gente começa também a ver o quanto que a gente era preso às neuroses de uma mente, de ações que a gente tinha, o ato de reclamar, né, Rafa? Porque é uma das coisas que prejudica muito a gente num processo de cura, é a gente reclamar. Que é aquilo que todo mundo fala por aí, né? A gente clama por mais daquilo, né? Então, quando a gente toma a decisão de se curar, a gente toma um outro caminho. A gente tem a certeza de que algo vai mudar ali e algo é transformador. Então, a gente se percebe diferente, a gente se sente diferente, a gente pensa diferente, a gente sente a grandiosidade de tudo isso, do que é esse universo dentro de nós. E dentro dessa percepção, a gente sente como Deus é gigante, como Ele é maravilhoso no todo. Não é só para mim, é para todos, porque a oportunidade é para todos. Né? É a seriedade que a gente coloca nisso, é que a gente acessa o que a gente precisa. É o quanto a gente leva a sério tudo isso. O quanto de realidade eu trago para isso. E não é para fora, é para dentro. É o quanto eu trago essa verdade para dentro de mim. E a gente começa a ver transformações em tudo. Em tudo. Vamos falar sobre vício. Vício, são doenças. As pessoas que são viciadas, elas são doenças. Mas elas são doenças da onde? Do físico, do mental, emocional ou do espírito? Então, isso que nós temos que entender. Na verdade, ela é doente dos três. Né? Ela é doente do físico, porque o físico manifesta a energia que ela está gerando do seu espírito. Então, ela é doente do físico, porque ela manifesta aquele vício. Né? Ela é doente do emocional, porque o emocional está desequilibrado, não consegue controlar, né, o seu mental, os pensamentos. Então, ela é doente emocionalmente, mentalmente também. E é doente do espírito também. Por isso que o vício é tão difícil das pessoas se livrarem dele. Por quê? Porque as pessoas estão somente tratando o físico, mental e emocional. Estão esquecendo da parte espiritual, que é tão ou mais importante do que os outros. Porque é onde tudo começa. Eu acredito que é o mais importante, né, Rafa? Porque quando você se conecta no mundo espiritual, você encontra o equilíbrio. As outras coisas vai se ajeitando. Quando você acessa o que você precisa acessar, os outros vão se normalizando. Então, é o equilíbrio perfeito, né? Então, o nosso vício, as nossas paixões, a gente manifesta aqui como ser humano, mas vem do nosso espírito, afeta o nosso emocional, afeta o nosso mental e manifesta aqui. Eu vou trazer um exemplo, vou exemplificar em algo muito interessante, né, sobre isso. Nos anos ali 70, 80, a gente não tinha uma doença, tá, chamada AIDS. Né? A AIDS foi descoberta nos anos 80 e 90. E por que descobriram somente ali? Por causa que o desregamento, o abuso da energia sexual era muito grande. Pornografia, abuso, sabe? A promiscuidade. Por que aconteceu essa materialização dessa doença? Porque é justamente isso que a gente explicou ali atrás, vamos exemplificar agora. Qual é o resultado dessa energia sexual entre duas pessoas ou várias pessoas? É uma energia saudável? É um sexo
saudável com promiscuidade, né, com pornografia, mecânico, sem sentimento, é energia saudável? Não é. Gera uma energia densa, pesada, que gera um ambiente psíquico, né, que gera um ambiente propício para a materialização desse vírus chamado AIDS. Por isso que não tem cura. Né? Existe tratamento, sim. Olha a diferença aqui agora que a gente está falando da cura. Não tem cura, por quê? Porque estão tratando o físico, mental e emocional. Estão esquecendo da parte espiritual. A hora que entenderem a parte espiritual, a cura vai acontecer para isso. Então, vejam o quão é importante esse conhecimento, tá? Esse desregamento gera essa energia pesada, densa, que gera essas doenças. E isso é para tudo, tá? Tudo é assim mesmo. É materialização em cima de materialização. Agora, onde é que está a cura dessa AIDS? Na transformação da energia sexual das pessoas. Que transformação? Parar de usar a energia sexual, tá? Como animais, sem, sabe, mecânico, sem sentimento, essa pornografia exagerada, não tem responsabilidade com nada. Então, qual que é a cura? É fazer dessa energia sexual sagrada, é usar o amor nisso. Pronto. Tudo resolvido. A hora que as pessoas aprenderem a usar a energia sexual com amor, a cura vai acontecer. Então, a cura está aí. O amor. Mudança de frequência da energia sexual. Vamos parar de serem mecânicos, vamos parar de ser animais. Vamos parar de usar essa energia como instinto animal que ainda tem muito forte no ser humano. Essa é a realidade. Quando a gente busca a espiritualidade, a gente enxerga isso. Porque não tem sentimento, não tem amor nas coisas. Então, as pessoas olha, perdem o controle, né, Rafa? Então, para a gente exemplificar o que a gente explicou, é isso aí, ó. O desregamento da energia sexual que existe já em nós, é intrínseca no nosso espírito. Todos nós temos energia sexual. Criatividade, né? Fertilidade, né? Criação, uma energia super poderosa. Mas se a gente usar de forma desregrada, de forma sem amor, qual é a consequência? As doenças. Cheio de doenças por aí. E não é preservativo, não vai inibir. Porque antes de chegar no físico, é espiritual o negócio. Então as pessoas inventaram essa desculpa dos preservativos achando que vão se livrar disso. Não vão não. Não vão não. Se abusar demais, a consequência vai vir. Agora, as pessoas buscam o tratamento quando tem, né? É medicamento, é médico, é psicólogo, é isso, é aquilo. Excelente, é isso mesmo. Mas e a parte espiritual fica onde? A transformação que vai curar as pessoas está onde? Que nada mais é que amor. Amor por ela mesma. Amor pelas energias que ela tem em si mesma. A energia sexual a gente tem, mas você tem amor por ela? Ou é instintiva ainda? Então a transformação e a transformação que a gente fala é isso. E aí acontece o que todo mundo quer, cura. E essa lógica é para tudo. Como que cura uma mágoa? Né? Amor. Amor. Agora, qual é a consequência de uma mágoa? Tá aí, é só pesquisar, procura lá. Consequências de que quem tem mágoa? Um câncer. Pessoa muito magoada vai ter um câncer. O que é esse câncer? É a energia da mágoa manifestando no corpo físico. Vai adiantar a pessoa ir no médico? Vai. Claro que vai, tem que procurar recurso. Mas vai no médico, equilibra-se emocionalmente, mentalmente. E o mais importante, busca a parte espiritual, porque é o que está faltando. É o
amor que está faltando. É pegar essa mágoa e transformar em amor. Pronto, a cura acontece. A gente não força as coisas, elas acontecem. Deus é perfeito na criação. Entendam isso. Deus é perfeito na criação. Só o que está faltando? Nós, seres humanos, seres espirituais, é entender a criação de Deus. Tirar essas crenças que Deus é um mistério, tirar essas crenças que Deus é proibido, certas coisas. Não é. Sabe? Esse medo, essa obrigatoriedade de pecado, disso, daquilo, nós temos que jogar isso tudo fora, porque Deus não é assim, né? Deus é perfeito na sua criação, só que nós precisamos estar abertos, de coração aberto para entender tudo isso. Como todas essas energias se movimentam, e as suas consequências, e as suas transformações. E vamos ser muito sinceros, em tudo isso nem no beabá nós estamos ainda diante do tamanho que é o universo, e a gente está negando, a gente não quer enxergar o beabá ainda, a coisa tão simples, que vai acabar com o nosso sofrimento, que vai acabar com as nossas misérias. Então está na hora de nós acordar. Chegou o momento, desperta para a vida, desperta para Deus, sem preconceito, sem crenças, sem essa religiosidade ferrenha. Isso não é mais legal. Religião é legal. A religiosidade das pessoas é complicada. Essa doutrina que fecha as pessoas numa caixinha, tampa a visão das pessoas. Está na hora de sair disso, ir além, buscar mais. Então, nós temos que ter cuidado com a criação. Tudo é criação. Nosso corpo físico. Nós temos que amar o nosso corpo físico. Cuidar, zelar, sabe? Andar ansiado, andar bem. A beleza é de Deus. Ser bonito é de Deus. Deus fez o belo, mas sem extremismos. Existe uma coisa que se chama-se equilíbrio. Então a gente tem que cuidar do nosso corpo físico e com os recursos do mundo físico, mas nós também temos que cuidar do nosso mental, do nosso emocional, com os recursos do mental e emocional. Só que também não podemos deixar para trás o nosso espírito. Está na hora de acordar para a espiritualidade. Temos que cuidar do nosso espírito, sim. Sem preconceito, sem caixinha, sem andar fechado. Está na hora de expandir. Expande. Conhecimento está aí a reviria. Tenha discernimento. E esse fechamento, né, Rafa, muitas vezes, principalmente dentro das religiões, esquece do mais importante, né, que é o acolhimento. A gente precisa estar aberto para esse acolhimento. Hoje se perde muito de pessoas, de entender, de compreender qual o verdadeiro mistério, né, da vida, de Deus. Se perde muito por conta disso, dessas caixinhas que se usam para colocar as pessoas, para amedrontar as pessoas. E a gente sabe que tudo que Ele nos dá é com amor, com acolhimento. E quando a gente entende isso, muita coisa muda. E o que a gente precisa hoje é acolhimento, principalmente nos lugares que são ambientes que a gente usa com o nome dele, né? Acolher as pessoas, sem ter que ser isso ou aquilo, mas acolher. Entregar o que ele nos deu, entregar o que ele nos entrega,
que é amor, essa luz divina, né, que Ele dá para a gente todos os dias. E a gente poder transbordar tudo isso, entregar para todos aqueles essa mesma energia, é trazer para a vida essa energia que é própria dele, da criação, é a vida, é a luz, é amor, é gratidão. E a gente transbordar isso todos os dias, porque é o que a gente recebe. E o acolhimento dentro disso tudo, dentro dessas caixinhas aí que você disse, né, quando cega, as pessoas cegam, ficam cegas, né, e criam um mundo particular, único, exclusivo. Esquece desse acolhimento que a gente fala tanto. Não importa o lugar, não importa que religião que é. O que falta hoje dentro disso tudo é o acolhimento. Isso também faz parte da cura. Por que que hoje fica pessoas pulando de igreja em igreja, de religião em religião? Porque as pessoas estão tão carentes que onde tem acolhimento elas vão ficando. Onde se sentem acolhidas, elas vão ficando. Então, se cada um dentro daquele lugarzinho que ele escolheu para estar, ele criasse um ambiente de acolhimento, a gente não veria tanto essa transição de pessoas para lá e para cá e não sabe onde fica. Por quê? Porque as pessoas estão procurando acolhimento. E isso também é cura. De alguma forma. Às vezes as pessoas procuram isso inconsciente. Mas quando a gente entende isso também, a gente começa a praticar esse acolhimento. Porque esse acolhimento, uns com os outros, não importa de que lugar que é, que religião que é. O acolhimento também faz parte dessa cura. Porque Deus, ele sempre foi acolhedor. Ele não escolhia ninguém para acolher. Quando a gente entende isso, quando a gente desperta para isso, a gente acolhe. E todo acolhimento é uma fonte de cura também. Porque às vezes as pessoas estão perdidas sem direção e às vezes aquele olhar, aquela acolhida transforma tudo. E a gente está desperto para isso, a gente precisa estar desperto para isso. Seja que religião for. Abrace as pessoas que chegam, acolham. Porque a gente vai começar a fazer uma corrente de cura nas pessoas. Através disso, esse acolhimento, esse amor que a gente traz de como o Criador pratica, né? Pratica, porque ele ainda é presente em nós e sempre vai ser. Então a gente praticar tudo isso é o acolhimento, é acolher, é aprender a acolher, que a gente vai começar a ver muito menos gente, pessoas perdidas, sem direção, sem saber para onde vai, não consegue ficar em lugar nenhum. Porque todo mundo está procurando uma cura de alguma coisa, mas está. Então, assim, Deus traz esclarecimento para a gente nesse despertar da consciência, para a gente olhar para nós
para a gente ter condição de olhar para o nosso próximo também. E saber fazer esse acolhimento. Saber levar mais do que uma mensagem do Evangelho, a gente também levar a mensagem do amor. A gente acolher e saber fazer essa acolhida. E aprender a curar a alma, o espírito, o coração das pessoas, assim como ele fazia. Porque era através do amor que ele tinha pelo ser humano, pelas pessoas, é que ele curava. Então a gente tem muito que aprender. É como o Rafa falou, isso é só um pouquinho do que a gente se propõe a fazer. É o mínimo. A gente ainda faz o mínimo. Porque o dia que a gente começar a fazer e praticar tudo aquilo que foi ensinado, a gente vai conseguir fazer muito mais. Deus é tão perfeito, né? Deus é tão perfeito na criação que ele deixou todos os nossos problemas com solução. Não existe problema sem solução. E se a gente pega nessa questão de cura, né? Deus deixou a planta, vai lá, faz o chazinho, faz isso, faz aquilo. O que é isso? É uma cura, né? A cura que a gente precisa para o nosso corpo físico no momento. Aí Deus, mais sábio, infinitamente sábio, né? Trouxe os estudos, né? Estudo da mente, estudo emocional, das emoções, para que a gente se equilibre, para que a gente tenha equilíbrio, aprenda a controlar nossas emoções, controlar os nossos pensamentos. E mais perfeito ainda, né, trouxe a espiritualidade para cuidar do nosso espírito. Mas aí, a Sol ainda falou que a gente está fazendo o mínimo, né? Mas cadê a nossa responsabilidade de buscar o que nos pertence? Porque o nosso corpo físico é simples, entre aspas, né? A gente procura os caminhos, vai no médico, vai no chazinho da vovó lá e dá um jeito. Hoje em dia está bem mais fácil, cuidar do emocional, terapia para tudo quanto é lado. Mas o nosso espírito, que é o mais importante, como é que a gente vai curar o nosso espírito? Se a gente está longe de Deus, longe do amor. A gente vive dando exemplo aqui de praticar o amor, mas nós não fazemos isso. Fazemos o mínimo do mínimo do mínimo. E aí esse amor que cura tudo, esse amor que cura tudo, essa energia sagrada que cura tudo, 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 tudo. Porque se a gente, por que o chazinho da vovó cura? Porque a avó faz com amor. Qual é a avó que não faz o chazinho com amor? É o amor no chá que cura. Só que as pessoas muitas vezes nem percebem isso. A energia que a vovozinha põe ali no chazinho é a energia do amor, do acolhimento que vai curar. E isso é em tudo. Só que as pessoas hoje estão distantes desse amor, estão distantes de Deus. Então está na hora da gente se aproximar. Vamos se aproximar de Deus. Porque a cura das coisas é Deus em nossa vida. Querendo, não querendo, aceitando, aceitando, acreditando, acreditando, o universo é o universo. A realidade é do universo, não é nossa. Não é minha crença, não é no que eu acredito ou deixo de acreditar. Porque Deus já fez tudo certinho. Nós só precisamos caminhar como Deus propõe. É isso. Mas nós somos teimosos, né? Nós insistimos ainda em não caminhar no caminho estreito que Deus deixou. A gente vai para os outros caminhos, aí sofre, aí chora, e aí apanha,
apanha da vida, depois volta, né? E daqui a pouco sai de novo do caminho, porque não quer, porque não consegue ver, porque não consegue enxergar, por várias razões. Mais uma hora vai entender e vai aceitar que o melhor caminho é o que Deus deixou. É o que Deus deixou pra gente. E Deus deixou o caminho para todo mundo, cada um tem o seu caminho, mas o caminho é o mesmo, é com Ele. Todos temos um caminho diferente, mas o caminho é igual para todos, porque o caminho é com Deus. A gente tem que caminhar é com Ele. Aí todos os caminhos se tornam o mesmo. Então, sabe, cada um precisa de uma cura, mas a cura está em Deus. E Deus revela como que a gente tem que fazer. Se a gente tem que tomar o chazinho, se a gente tem que ir no médico, se a gente tem que ir no benzedor. Deus orienta onde a gente tem que ir. Deus orienta que tipo de pensamento a gente tem que ter, quais emoções a gente tem que ter. Mas se a gente estiver conectado com Ele, Ele mostra o caminho da cura. Mas Ele não vai fazer a cura por nós. É uma transformação. No final da história, a cura é uma transformação. Uma transformação do nosso espírito. Transformar mágoa, ciúme, inveja, ódio, raiva. Transformar essas energias em amor, em perdão, em compreensão. Pegar as reclamações, pegar as insatisfações, pegar o pessimismo e transformar em alegria. As dificuldades da nossa vida, nós temos que passar por elas sorrindo, alegres, contentes. É essa energia contagiante que vai fazer as coisas movimentarem leves, suaves, por mais difícil que seja. É a alegria de estar vivo, a alegria de ter esse conhecimento que Deus sempre está presente na nossa vida. É a alegria de saber que a gente tem solução para tudo. É o amor que move o universo. O resto é secundário. Mas uma alegria sem amor não vale de nada. A saúde sem amor não vale de nada. Uma riqueza sem amor não vale de nada. Não vale, não adianta. É só quem já sentiu o amor, né, esse amor sagrado, esse amor divino, é que compreende o que ele significa realmente. Porque daí o resto não tem valor sem o amor. E o mais importante de tudo é que aí a gente tem vontade de querer passar esse amor para frente, e cada um passa a sua maneira. Aí é o que a gente falou já hoje, né? Deus permitiu que nós, né, eu e a Sol, pudéssemos trazer a palavra, trazer um conhecimento que a gente tem. Deus permitiu isso, porque a gente quis, né, a gente estudou para isso, a gente falou, não, vamos passar, a nossa forma de passar o amor é desse jeito. Mas tem infinitas maneiras de fazer. E claro que a gente não para por aqui. Sempre Deus mostra um jeito diferente da gente passar essa energia. E a gente não está preocupado se as pessoas sentem ou não sentem. O nosso papel é passar. Se as pessoas são gratas ou ingratas, a gente já entendeu que é um momento delas. Então a gente faz aqui, ó, de coração aberto, faz de coração, faz porque gosta, faz porque é muito bom transmitir algo que traga crescimento, que traga esclarecimento, que faça as pessoas despertar, que faça as pessoas evoluir um pouquinho, né, que seja. E quando a gente tem Deus, não importa se é uma pessoa, 2, 10, 50, 1000, 1 milhão, porque a gente não faz isso pensando em quantidade, porque Deus está com a gente já tem tudo. Aí a gente não procura
procura coisas para que a gente se sinta bem, porque a gente já está bem com Deus. O resto é acréscimo. O resto é acréscimo. A alegria que a gente sente, muitas vezes não é visível fisicamente. É isso que as pessoas têm que aprender da espiritualidade. A alegria não é visível fisicamente, é no espírito, é contagiante. Às vezes um passo, né, Rafa, que a gente consegue dar dentro desse processo, a gente quer de todas as formas que as pessoas consigam pelo menos sentir um pouquinho, né? A gente traz isso, procura transmitir isso. Não que façam como a gente, mas que isso sirva, sim, como um passo, né? Ou pelo menos a pessoa refletir sobre o assunto. E é maravilhoso porque são situações e cada um tem oportunidade de experienciar, né, a partir do momento que se abre, que esteja aberto para isso, né? Porque ninguém vai ter uma experiência igual a outra. Mas às vezes a nossa experiência ou algo que a gente tem essa percepção, que a gente recebe, a gente transmite, muitas vezes através disso a pessoa consegue acessar algo que ela é da realidade dela e de alguma forma ela vai sentir esse algo especial que a gente sente, essas coisas que muitas vezes a gente traz aqui, que a gente transborda, a gente consegue que as pessoas também, através do que ela se propõe, ela consiga, da forma dela, do jeitinho dela, com a consciência dela, acessar um pouquinho que seja disso. É maravilhoso. Eu falo porque a gente ouve muito, nossa, aquilo que você falou fez sentido para mim. E às vezes você se surpreende, que você fala, poxa vida, mãe, né? Que as pessoas muitas vezes não. Você acha que as pessoas não estão vendo, mas do nada a pessoa chega para você e fala, nossa, aquilo que você falou ali, ó, fez sentido para mim. Nossa, lembra aquela. Aí você fala, nossa, que bacana. E é isso, gente. Não tem que ser perfeito, não tem que ser para mexer com 1 milhão, mas se conseguir tocar o coração de um com verdade, isso é maravilhoso. É a gente conseguir entregar alguma coisa. E a gente faz isso, a gente entrega o melhor dentro daquilo que a gente recebe o tempo inteiro. E Deus, assim, tem sido maravilhoso, né, Rafa? Porque a gente tá conseguindo, a gente consegue todos os dias olhar para coisas, olhar para situações dentro de nós mesmos e transformar isso. E isso é bacana, isso é gostoso. Tem situações que não são agradáveis, não são, mas quando a gente se permite, depois a gente vê o quanto que aquilo foi valioso, né, Rafa? A gente poder mexer em situações, em crenças que a gente tem, olhar para a vida, a gente saber que a gente está no mundo, sim, mas a gente está desperto, a gente vivencia tudo que a gente precisa vivenciar, mas a gente está consciente. A gente consegue perceber todas as situações, a gente está presente, a gente consegue olhar para a vida e perceber o que nos conecta e o que não nos conecta mais. A gente tem a visão do que é manipulação, o que não é, é tudo muito sentido, a gente consegue se conectar com a presença divina e tudo isso para a gente é entregue com maior generosidade.
e dentro de tudo isso que o Rafa falou, só tem uma coisa que a gente tem, é agradecer a Deus. Porque todas as nossas buscas, nenhuma foi em vão. Todos os estudos que a gente fez, em todas as realidades, em todas essas modalidades que a gente se permitiu até aqui, foi muito gratificante. E a gente aprende algo novo, e o entendimento maior de tudo Deus está presente em tudo, né, Rafa? Mesmo que as pessoas não acreditem, Deus está presente em tudo. E de todas as formas que a gente usa para ter entendimento, Ele dá, Ele entrega o que a gente precisa. Porque quando a gente decide estar nisso, de peito aberto, de coração aberto, e com a nossa alma entregue para receber e para a gente acessar o que a gente precisa, a gente tem o retorno. E isso é maravilhoso. Só tem coisas boas? Não. Tem também os obstáculos, né, Rafa? As coisas que dão os contras. Mas a gente tem entendimento que até isso é algo maravilhoso que vem para a gente melhorar, para a gente aprender a ter paciência, para a gente aprender a lidar com essas situações. A gente saber dosar a nossa energia para esse ou para aquela situação. Então, assim, tudo não deixa de ser uma cura de dentro para fora. Tudo isso é uma cura de todos os nossos conhecimentos. A gente traz uma cura de tudo que a gente busca, de tudo que a gente consegue curar algo quando a gente está aberto e se permite. Tudo. A gente aprende com tudo e com todos o tempo inteiro. Tudo é motivo de evoluir. Tudo é motivo da gente ver algo diferente, de ver algo que a gente precisa melhorar em nós, algo que a gente tenha que entregar. Então, assim, a gente percebe a generosidade de Deus de uma forma gigante. E não tem nada contra. É tudo que Ele põe no nosso caminho de uma forma especial para a gente aprender e para a gente caminhar dentro daquilo e para a gente se perceber e ter um entendimento que a gente pode e que Ele nos dá as habilidades de fazer tudo isso, seja nas dificuldades, seja com maior leveza, é de como a gente enfrenta tudo isso, é de como a gente olha tudo isso. Então a gente consegue transcender isso. Esse transcender que a gente fala, a gente deixa de caminhar da maneira comum a todos, aos olhos. A gente caminha com uma outra certeza. Esse transcender leva a gente para um outro entendimento. A gente começa a entender as coisas pelo lado espiritual. A nossa visão vai um pouco adiante, porque a gente entende quem é o guia disso tudo, quem está guiando tudo isso. Então, assim, tudo, exatamente tudo faz parte dessa cura. E é maravilhoso, né, Rafa? A gente expandir a nossa consciência, né? Ter conhecimento, esclarece um monte de coisa, porque a gente vai entendendo como o universo funciona. A gente falou em outros momentos que a gente tem 7 corpos, né? Todos energéticos. Tem o corpo físico, né? Que é um tipo, é uma frequência de energia. O nosso corpo físico é uma energia.
energia condensada, né? Mais Nós temos densa, um corpo, né? a gente tem o corpo que chama-se duplo etérico, que é um corpo um pouco mais sutil, né? Depois a gente tem o corpo mental e por aí vai. Esse duplo etérico, ele é responsável, tá? Essa energia é responsável pela nossa vitalidade. Ele é responsável pela nossa imunidade. Perante a visão espiritual, o nosso duplo etérico, o nosso corpo energético, a gente não vê ele, mas a gente sabe que ele existe. Ele é responsável pela nossa imunidade, pela nossa energia vital, nossa vitalidade, né? Então, quando a gente abaixa a nossa frequência desse duplo etérico, seja por lá que razões forem, não importa, acontece que os médicos daqui, né, fisicamente falando, o que eles falam? Ah, você abaixou a tua imunidade. O que acontece? As doenças vêm na gente, né? Então a gente pega uma gripe, quando a gente pega uma gripe, o que acontece? Vai no médico, né, trata certinho. O que aconteceu? Abaixou a imunidade. Na visão espiritual, o que é abaixar essa imunidade? Você abaixou sua frequência e afetou teu corpo energético, esse duplo etérico. Sei lá, você sentiu uma raiva, você sentiu alguma coisa que baixou sua vibração. Você sentiu medo, você ficou com um susto, levou um susto muito grande, baixa sua vibração. Afetou esse duplo etérico, que na verdade caiu a sua imunidade. Pegou uma gripe. A gente está trazendo isso para quê? Para as pessoas entenderem como é que a gente funciona. Como é que esse mundo energético funciona, né? Então como que eu mantenho, né, minha imunidade alta? Se alimentando bem, tá? Vitamina, tá? Sim, ok. Mas mais importante que isso, a frequência elevada. Você tem que ser alegre, né? Você tem que ser feliz. Né, Rafa? Como que tá? Você tem que ter certeza que você é saudável. Você tem que estar nessa vibração de ser saudável, de ser para cima, ser otimista. Então, tudo que baixa a vibração, você tem que se transformar. Mas como é que a gente consegue fazer isso? Conhecimento. A gente precisa estudar mais, sabe? Adentrar nesses assuntos. A imunidade caiu fisicamente, mas é a parte espiritual dessa imunidade que nós temos que entender. E a gente tem conhecimento para isso, tem informação, né? Mas o que a gente pode trazer aqui, né, num geral, rapidamente, nós temos que manter a nossa vibração elevada. Como é que a gente eleva a nossa vibração? Os sentimentos elevados, alegria, né, compreensão, otimismo, amor, muito amor. Vamos pegar um exemplo rápido aqui, não é corriqueiro, né? Mas a gente tem que falar meio ligeiro, pandemia. Por que a pandemia afetou muitas pessoas? Tem gente que não afetou. Vibração. Não entraram naquela frequência. Tem gente que se vacinou e assim mesmo ainda pegou. Ah, mas pegou mais fraco. Ok, essa justificativa é legal. Mas pegou. Por quê? Porque baixou a vibração. Tem gente que não tomou vacina e não pegou. Por quê? Porque manteve a vibração elevada. Quando a gente mantém a vibração elevada, a gente mantém essa energia do duplo etérico imune. Ele fica imune. O nosso imunológico fica nas alturas. E qual que é a consequência da gente ter essa vitalidade? Olha como é que é. A gente precisa analisar, raciocinar. Qual é a consequência? A gente vai comer bem, a gente vai comer melhor, a gente vai estar mais saudável, porque a consequência dessa energia elevada vai se materializar aqui de forma que a gente precisa, que é comer bem, né? Ter otimismo, né? Ficar alegre, ter coragem para enfrentar as coisas. A gente não cai, a gente não se derruba por qualquer coisa, não. Mas isso vem da parte espiritual nossa, que mexe com o nosso físico aqui, são consequências. Então, o que a gente fala é assim, a cura é
a transformação das causas das nossas manifestações físicas. Então, procure tratamento das coisas aqui, mas vá buscar as causas que levaram aquilo. Mas não pare só na parte física. É uma coisa puxar a outra, né, exatamente. Rafa? O que a gente escuta muito, mas está na hora de transcender. Ah, é questão genética. Ah, é uma célula que fez isso, que fez aquilo. Legal, é isso mesmo. Mas essa célula tá ruim porque a parte espiritual tá ruim também. Então não fique nessa explicação só. Vai atrás da parte espiritual. Vai atrás da causa, porque Deus vai te mostrar. E quando você achar a causa, você transforma a causa, aí a cura acontece. Tem um livro que a gente leu, né, Rafa, da Cris Cairo, né? Que é muito bacana, fala muita coisa sobre isso. Se as pessoas buscassem, né, entenderia muitas coisas. Cristina Cairo, Linguagem do Corpo. Isso. Então, assim, não é coisas... Às vezes a gente começa... Poxa, mas isso não... Você começa a estudar, você começa a buscar, os negócios vai caindo de enxurrada na frente da gente. As coisas começam a fazer sentido uma atrás da outra. E você, uma coisa muito... e você começa a perceber, né, Rafa, perceber as... Como que vamos dizer? As comparações são bem reais quando você começa a observar e botar atenção naquilo, de como funciona e do como se percebe, de como se sente, e o negócio faz muito sentido. Mas a gente precisa ter coragem, né, Rafa? A gente precisa querer estudar. Toma tempo, toma, mas a gente encontra tudo aquilo que a gente precisa, a resposta daquilo que a gente precisa. Quer ver uma coisa interessante que a gente escuta bastante? É a questão de genética, né? Ah, é porque minha mãe teve doença do estômago, eu também vou ter, porque é uma predisposição. Pode ser que sim, mas isso já é uma questão espiritual, tá? Porque semelhante atrai semelhante. Então, o problema que a tua mãe teve, né, que manifestou no estômago e que você tem a predisposição, é porque as energias espirituais de vocês são semelhantes. Entende? Então, se a tua mãe teve, você pode ser que você tenha. Se você busca a causa espiritual, você se cura. Porque a genética vem depois do espiritual. Primeiro a energia espiritual, depois o corpo físico. E aquilo, então, no final da história... E aquilo, né, Rafa, a gente começa a entender através desses estudos e ter o conhecimento aonde a gente começa a quebrar esses padrões, né, repetitivos, porque isso também são padrões repetitivos. A energia da minha mãe vai reverberar em mim, a energia também, se eu não quebro esse padrão. Que é isso que o Rafa está falando. Porque minha mãe tem, eu vou ter também. Tá, mas se a sua energia está igual a dela, com certeza vai ter. Agora, se você entendeu isso, se você se percebe dentro disso, e você começa a fazer as mudanças e começar a quebrar esses padrões, por si só, a cura começa a acontecer e isso começa a se romper. A realidade é outra. Então a gente precisa, sim, estudar, a gente precisa buscar o conhecimento para a gente transformar tudo aquilo que a gente precisa transformar em nós mesmos. Muitas das vezes, né, as pessoas morrem por doenças. Não deu tempo de curar. Na verdade, não deu tempo de curar o corpo físico.
mas pode ter certeza que deu tempo de curar a alma, deu tempo de curar o espírito. Né? Por quê? Porque o nosso corpo físico é um expurgo das energias densas que fazem mal para o nosso espírito. Então, toda doença que se manifesta fisicamente é uma cura da alma. Só que, agora que a gente sabe disso, a gente não deixa esse expurgo chegar no limite. A gente se transforma antes. A gente busca as causas dessas doenças antes e transforma antes. Então, se uma pessoa, um exemplo, tem uma mágoa, né, muito grande, aquela mágoa corrói ela por dentro. Está corroendo quem? O espírito. Essa energia precisa sair. Ela sai em forma de doença pelo corpo físico. Vai lá, deu um câncer, vamos supor. Nesse exemplo, né? O que acontece? Se a pessoa sabe disso e busca a causa e percebe que espiritualmente a causa é mágoa, e ela transforma essa mágoa em perdão e amor, ela se cura do câncer. Ela não precisa chegar ao extremo para que, vamos dizer, venha morrer o corpo físico de câncer para limpar o espírito da mágoa. A gente faz isso antes. Então está na hora de despertar para isso. Cuide do corpo físico, cuide do mental e emocional, mas procure as causas espirituais das coisas, que a cura acontece. As curas acontecem. E é aí que é o mais interessante, né? Que cada um tem os seus motivos, cada um tem as suas causas. Então não adianta a gente generalizar. Então tem que ser indivíduo por indivíduo, buscar cada um a sua causa. Porque os motivos, né, a causa de um não é a mesma do outro. Não é a mesma do outro. A mágoa de um pode ser com a mãe, a mágoa do outro pode ser com o pai. São motivos diferentes já. Já são motivos diferentes. Então a gente tem que buscar as causas de cada um. Então que cada um consiga fazer essa autoavaliação, essa autoanálise. E é o que a gente falou, tem que estudar o autoconhecimento. E é rápido. É rápido. A gente pegou e leu meia dúzia de livros, já sabe. E começa a aplicar. E se não consegue, busca alguém que saiba. Um terapeuta, um psicólogo, enfim. Tem recurso. Deus dá recurso. Pode ser até, né, tem pastores, tem padre. Deus vai te mostrar quem pode te ajudar. Com certeza vai. Porque é aquilo que a gente falou lá no começo. Deus, né, mostrou os problemas, mas já tem as soluções prontas para nós. É só nós querer enxergar. A hora que a gente querer enxergar, a solução brota. Brota de tudo quanto é lado. Mas nós temos que querer. E isso vem da nossa alma. Né? Esse querer tem que ser da nossa alma. Então, se a pessoa não acredita que existe espírito, ferrou. Como é que ela vai buscar algo que ela não acredita que existe? Então, essa expansão de consciência, né, essa complexidade, esse conhecimento, nós temos que buscar para ontem. Para ontem. Porque se a gente der uma olhadinha aí fora, como é que está o rebuliço, né? Tá um caos verdadeiro aí fora. A gente vê cada coisa que é absurdo. E o que é isso? Falta de Deus. Falta de buscar a espiritualidade real de como o universo funciona. Despertar. Tá na hora. É isso aí? Fechou. Fechou. Então é isso, gente. Obrigada. Espero que a gente possa ter esclarecido um pouquinho, né, Rafa? Do nosso jeito, do nosso jeitinho.
mas que faça sentido para alguém e que leve, sim, as pessoas a buscarem, a quererem compreender, a buscar respostas, né? E não ficar só dependendo de respostas prontas de fora. Não, busca as respostas que você precisa. Porque quando a gente se propõe, a gente encontra tudo aquilo que a gente precisa na hora certa, no momento certo, com as pessoas certas, e a gente consegue ter o entendimento de um jeito ou de outro. Deus sempre coloca tudo diante da gente para a gente entender, compreender as mensagens que chegam para a gente. Então, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. É isso aí. E lembrando que nada é por acaso. Tá? Tudo que o pessoal falou aí, nada é por acaso. Deus já programou tudo para cada um de nós. Só nós precisamos entender isso. E para entender isso, a gente tem que querer. Simples assim. Só querer. Então é isso. Obrigado pela presença. Uma ótima noite. Fiquem com Deus e até a próxima. Muita paz, Isso muita aí. luz. Muito amor. Isso aí. Tchau.